Eu sou Elisa, sou enfermeira coordenadora assistencial dos programas de oncologia do Hospital Albert Einstein. Sou especialista em oncologia pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Oncológica e tenho MBA em saúde pela FGV. Então vamos falar um pouquinho sobre a jornada do paciente, né? Então quando a gente fala da jornada do paciente durante o tratamento oncológico, a gente não pode deixar de mencionar a experiência sentida por ele. Então essa experiência ela vai além dos cuidados clínicos e das tecnologias empregadas no tratamento. É um conceito onde as ações do dia a dia, elas influenciam na percepção em relação aos cuidados recebidos durante a jornada do tratamento na oncologia. Vou chamar então para participar dessa mesa, primeiro a enfermeira navegadora do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein, Michele Bezerra. Ela é mestre em Ciências de Saúde pela Unifesp, especialista em Oncologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein. Chamo também para participar dessa mesa a enfermeira navegadora Cláudia Aguiar. Ela é enfermeira navegadora do Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein, mestranda pela Faculdade Israelita de Ciências e Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Chamo também para essa mesa o Dr. Guilherme Andriati. Ele é oncologista clínico do Centro de Oncologia e Hematologia Einstein, oncologista pelo ICESP e USP, médico pela Escola Paulista de Medicina. Para participar da nossa roda de discussão, chamo Fábio Romano. Ele é biólogo especialista em medicina comportamental pela Unifesp e medicina integrativa pelo Einstein. Formação em Conte e Saúde pelo Duke University. Chamo também a Esther. Ela é a nossa coordenadora do Centro de Oncologia Albert Einstein, da equipe de medicina integrativa, formada em educação física e especialista em yoga e medicina integrativa. Chama Silmara, ela é psicóloga especialista em psico-oncologia pela C. Camargo Cancer Center e paliativista pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Hospital Israelita Albert Einstein. Ela é a nossa psicóloga do Centro de Oncohematologia. Chamo também a Márcia, a nossa nutricionista pelo Centro de Oncologia Albert Einstein, especialista em nutrição parenteral e enteral, especialista em nutrição clínica pela Asbram, pós-graduada em Oncologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Para a primeira palestra, chama a enfermeira Michele Bezerra, que vai falar sobre a jornada do paciente oncológico. Bom dia a todos. É um prazer poder participar desse momento, desse encontro, compartilhar o conhecimento, esse momento de aprendizagem. Então, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a jornada do paciente oncológico. Então, eu sou a Michele Bezerra, sem conflito de interesse. Então, primeiro a gente vai entender qual que é o conceito, né, da jornada do paciente oncológico. Então, temos alguns termos, né? Então, é a viagem do paciente, caminho do paciente, a própria jornada do paciente, que compreende toda a trajetória do cuidado que o paciente percorre. E qual é essa jornada? Qual que é esse caminho que o paciente vai percorrer? Então, ele vai desde o início da prevenção, do diagnóstico precoce, dos cuidados agudos, da remissão, reabilitação, possível recorrência e estágios terminais quando a doença é incurável e progride. Este conceito de jornada do paciente tem por foco o indivíduo e a sua perspectiva, necessidades e preferências, nos levando a pensar na individualidade de cada paciente, através de uma perspectiva de engajamento e empoderamento.
conhecendo um pouco como que é a jornada desse paciente na rede do SUS. Então, inicialmente, esse paciente vai passar na UBS, no qual o médico vai, suspeitando de uma neoplasia, ele vai direcionar para um médico especialista. O médico especialista, ele vai providenciar os exames diagnóstico, como uma biópsia, para fazer o diagnóstico da neoplasia. Segundo a Lei 13.896 de 2019, ela decreta, então, que esse exame ele tem que acontecer em até 30 dias, que é o que a gente conhece habitualmente como a Lei dos 30 dias. A Lei 12.732, a partir do diagnóstico, então, do paciente, ela nos preconiza, então, que a partir do momento em que eu tenho esse diagnóstico confirmado pela biópsia, pelo exame, pelo anatomopatológico, o paciente ele tem que iniciar o tratamento em até 60 dias, então, que é a lei que a gente conhece de 60 dias. Depois da definição do plano terapêutico, o paciente será conduzido, então, para o tratamento com os profissionais adequados, com o cirurgião oncológico, com o oncologista clínico, os enfermeiros e outros profissionais da equipe multidisciplinar. A portaria 876, de 16 de maio de 2013, então ela garante que o início do tratamento oncológico ele é considerado a partir do momento dessas 3 etapas, ou através da terapia cirúrgica, o início da radioterapia ou o início da quimioterapia. Pensando ainda no tratamento do SUS, quais são os direitos que esse paciente tem? Existe uma infinidade de direitos que esse paciente tem acesso. Eu trouxe apenas algumas aqui para a gente reforçar a nossa atenção. Então, iniciar o tratamento oncológico no prazo máximo de 60 dias, ter acesso ao conjunto de ações e serviços necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde, ter acesso gratuito aos medicamentos necessários para tratar e restabelecer a sua saúde. Nesse aqui inclui, além dos medicamentos em tratamento quimioterápico, então os medicamentos para analgesia, medicamentos para controle de sintomas. E de acordo com a Lei Federal 9.797, de 6 de maio de 1999, ela garante para aquelas mulheres que fizeram tratamento do câncer de mama, que tiveram uma mutilação decorrente do procedimento do tratamento de câncer, o acesso gratuito, então, à cirurgia plástica reconstrutora. Pensando agora na perspectiva do paciente na jornada do hospital, numa rede privada, eu trago aqui para vocês a nossa jornada do paciente do Hospital Albert Einstein. Na nossa instituição, hoje nós temos um Centro de Oncologia e Hematologia, família Daikon, que é referência nacional na área da saúde. Nesse ambiente do Centro de Oncologia, no mesmo ambiente, o paciente tem acesso aos ambulatórios clínicos e cirúrgicos, radioterapia para atendimento e os consultórios de oncologia. Esse conjunto completo de especialidades no mesmo local facilita a interação dos profissionais e proporciona eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Há também uma unidade de internação exclusiva para o paciente oncológico, sendo uma unidade apenas para pacientes oncohematológicos, como pacientes também de transplante de medula óssea. Temos o pronto atendimento oncológico, que é um pronto atendimento exclusivo para o paciente oncológico, com profissionais especializados na oncologia, tanto o médico como os enfermeiros, que prestam então atenção especializada para esse paciente. Então ele tem um ambiente somente para ele, um pouquinho longe então da questão do pronto-socorro geral. Então essa é um diferencial. Temos o apoio da psico-oncologia, que representa essa interface entre a psicologia e a oncologia, no qual é abordado questões psicossociais que envolvem também o adoecimento acarretado pelo câncer. Temos o ambulatório de cuidados paliativos e controle de sintomas, que então o objetivo desse ambulatório é permitir o acesso a pacientes e seus familiares numa abordagem de cuidado e suporte e todos os seus benefícios, com a prioridade de manejo preventivo e precoce de sintomas físicos, emocionais e dos efeitos colaterais relacionados ao tratamento oncológico. Temos o acesso à nutrição oncológica, no qual a nutrição, nós sabemos então o fator fundamental que ele tem na prevenção e no tratamento do câncer.
no qual o paciente tem acesso, então, a essa consulta com a nutricionista, a fim de trazer uma alimentação saudável, no qual ele pode colaborar no alívio dos efeitos colaterais provocados pelo efeito do tratamento da quimioterapia e da radioterapia. Temos o acesso à equipe da odontologia, que avaliam todos os cuidados desse paciente em relação à parte odontológica, inclusive fornecendo recursos para o paciente fazer laser terapia em casos de mucosite ou prevenção do mesmo. Temos também a reabilitação dedicada ao paciente oncológico. E aí nós temos, então, 4 tipos de reabilitação. Tem a reabilitação preventiva ou pré-reabilitação, que é a intenção na intervenção precoce do acesso a esse paciente, a fim de prevenir complicações relacionadas ao câncer, como a fim de identificar as incapacidades e os possíveis riscos desse paciente. A reabilitação reconstrutora, ela visa voltada para os pacientes que já tenham alguma incapacidade funcional, a fim de resgatar a independência desse paciente. A reabilitação de suporte, ela destina aos pacientes com algum déficit secundários ao tratamento, e o objetivo é tentar restabelecer máxima independência do paciente. E a reabilitação paliativa, ela é voltada para manejo do conforto, já pensando no paciente em sua terminalidade, a fim de facilitar o cuidado do paciente, o apoio ao cuidador, ao familiar e a redução do impacto da sua imobilidade. Temos também a opção da medicina integrativa, que ela é focada então para paciente e para o familiar, a fim de fazer uma abordagem terapêutica adequada com profissionais de saúde, a fim de melhorar a sua saúde e a sua cura. Então, a medicina integrativa oferece, então, a yoga para adultos e para crianças, meditação, massagem, acupuntura e técnicas de gestão de estresse e ansiedade. Pensando nessa jornada do paciente oncológico, que ela não termina quando o tratamento se finaliza. Então, ela tem uma continuidade nesse processo e acompanhamento do paciente. E nós temos, então, o nosso serviço de Survivorship, que é um serviço da oncologia do Einstein, que oferece, então, apoio a esses pacientes na fase de pós-tratamento oncológico. Nesse programa, é composto por uma equipe multidisciplinar e ele é baseado em 3 pilares. Então, vigilância da doença, gerenciamento de efeitos colaterais dos sintomas e promoção da saúde. Pensando nessa perspectiva da equipe multidisciplinar, muito além de você conhecer o papel de cada um, que eu acho que isso é muito claro para todos nós, o papel do enfermeiro, do médico, da nutricionista, é entender qual que é a relação que esses profissionais têm para o paciente. Então, qual que é a relação que nós temos que considerar em relação ao acesso da equipe multidisciplinar? Então, é fazer um atendimento multidimensional, especializado e na busca dos detalhes. Então, valorizar a dedicação, a afeição, a preocupação com o outro, a valorização e interpretação do processo de saúde e adoecimento na perspectiva do paciente e dos seus familiares. A equipe multidisciplinar também ela deve, então, promover a saúde do paciente, a educação do paciente, ampliando seu conhecimento sobre a doença, compreensão de cuidado da saúde, capacitando o paciente para alcançar habilidades de resolução de problemas e tomada de decisão, que é o empoderamento do paciente. E como nós, profissionais, conseguimos trazer esse paciente para o seu empoderamento? Então, a gente consegue, através de um processo educativo que desenvolva o paciente nos seus conhecimentos e habilidades, atitudes e autoconhecimento, gerando uma condição de saúde e tratamento. Então, qual que é a importância, a relevância de abordar esse tema tão importante nos dias de hoje, que é nessa jornada, nessa caminhada do paciente oncológico? Então, sempre temos que pensar que a jornada do paciente tem que ser centrada no paciente. E ela permite apoiar e acompanhar os pacientes com câncer em todo o seu processo, desde do diagnóstico até pós-tratamento. E ela permite mudar os focos de saúde do cuidado. Contribui, então, para uma eficiência relação entre o hospital, entre o tratamento, entre a equipe de saúde e os pacientes. Fornece recursos dedicados à necessidade dos pacientes, melhorando a qualidade de vida e envolvendo nas suas decisões. O objetivo de fornecer o melhor serviço de qualidade em um ambiente convidativo e confortável.
Então, as informações ajonadas podem nos auxiliar no redesenho do nosso serviço, na melhoria da qualidade, no planejamento de mudanças de forma mais eficaz e no deslocamento do cuidado para atividades mais valorizadas para o paciente. Então, uma vez que a gente tem a necessidade do paciente é atendida, há um impacto, então, positivo em relação à satisfação do cuidado do paciente, manejo de sintomas, reabilitação, adesão desse paciente ao tratamento e melhora da qualidade de vida. O que eu quero deixar de mensagem aqui, eu trouxe a chuva de palavras dos artigos que a gente acabou de pesquisar, né, dos que eu trouxe para vocês. Então, como foco, eu quero deixar sempre a mensagem de que o paciente tem que ser o centro do cuidado. E para acompanhar esse paciente dentro da sua trajetória, eu preciso, então, ser voltado para a experiência do paciente, ouvir o paciente. Então, incluindo os pensamentos, as emoções, os sentimentos, as preocupações e inquietações desse paciente. Para isso, eu tenho que ter a voz do paciente, eu tenho que ter uma escuta ativa. Eu preciso, então, de profissionais que estejam habilitados para isso, dispostos a fazer uma interação em relação à experiência do paciente, no qual esse engajamento permite com que o paciente ele se sinta mais seguro, tenha suas expectativas atendidas, e essa comunicação do paciente permite, então, que ele alcance uma qualidade de vida e um bem-estar. Que o nosso foco, então, seja sempre o paciente e o seu familiar como centro do cuidado. Eu deixo, então, uma mensagem para vocês, né, que eu gosto muito, que não é no silêncio que os homens fazem, mas na palavra, no trabalho, na autorreflexão, do Paulo Freire. Agradeço a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Obrigada. Obrigada, Michele. Chamo agora para a próxima aula a enfermeira navegadora, Cláudia Patrícia Vilar, que vai falar sobre a navegação de pacientes pelo enfermeiro nos processos relacionados à assistência aos pacientes oncológicos. Bem, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite por participar desse evento tão grandioso e por estar representando o nosso grupo de enfermeiros navegadores do Hospital Albert Einstein. Então, eu vou representar aqui os navegadores do Hospital Albert Einstein. Nossa aula vai ser sobre navegação de pacientes realizada no nosso Centro de Oncologia frente aos pacientes oncológicos. Eu não tenho conflito de interesses. Então, a navegação de paciente é um processo que vai estruturar a jornada do paciente do início ao fim do tratamento, né? Com a intenção de retirar empecilhos, barreiras e deixando essa jornada muito mais tranquila. É realizada por um indivíduo, um navegador de pacientes, e tem a intenção de guiar o paciente do início ao fim do tratamento, fornecendo informações, amparo e tirando todas as barreiras que irão percorrer essa jornada. O histórico dos navegadores no mundo começou nos Estados Unidos, em Nova York, com um médico chamado Harold Freeman, em 1990. Onde o Harold Freeman ele viu que a sobrevida de alguns pacientes não tinha um acordo. Alguns lugares apareciam que a sobrevida de pacientes em determinados lugares eram mais baixas, de acordo com a rede social em qual esse indivíduo estava inserido. Até mesmo, ele verificou que em alguns casos, em alguns grupos de câncer de mama, algumas mulheres tinham uma sobrevida maior e outras não. E nesse caso, ele verificou que era de acordo com
falou como que estava sendo realizado o diagnóstico, se era precoce ou não, dessas mulheres. Então, ele resolveu criar junto com uma equipe, eu prefiro. Então, foi criado pelo Harold esse navegador de pacientes para otimizar o atendimento dessas pacientes, desses pacientes, ter um diagnóstico precoce e uma efetividade no tratamento. Então, a navegação de pacientes tem a função de colaborar para colaborar no diagnóstico e no segmento de pacientes com doenças crônicas, garantindo que esse tratamento seja eficaz do início ao fim do tratamento. Atualmente, a navegação de pacientes, em vários lugares do mundo, ela não está só sendo realizada para pacientes oncológicos, e sim para pacientes com outras doenças crônicas. Aqui no Brasil, a gente vê em literatura que na oncologia é muito mais forte, mas hoje a gente tem ouvido falar que em algumas áreas ela está sendo bem forte também, como na obstetrícia, pacientes com doenças crônicas, em alguns hospitais em cardiologia. E aí eu trouxe um panorama pelo mundo, né? No Canadá, a navegação de pacientes, ela se atém na atenção primária. Estados Unidos, a oncologia é bem forte, sendo que também tem para doenças crônicas, na cardiologia, como eu havia falado, pacientes com hipertensão, doenças cardíacas. Na Austrália também o foco é a atenção primária. No Brasil, a gente tem poucos estudos relacionados a esse tema. Agora, nos últimos anos, 2 anos, está se difundindo muito. Praticamente quase todos os centros aqui em São Paulo têm essa especialidade. E eu coloquei ali no slide que alguns estados também têm, mas aqui em São Paulo é onde é o maior foco dessa especialidade. A gente está ganhando dia a dia com essa nova função. E no Corém a gente conseguiu em 2020, né, um parecer. O parecer em 2020, nesse parecer fala que é fundamental a função desse profissional e tem que ser um profissional especialista que já tenha trabalhado com esta função na parte de oncologia, que tenha que ter um grande conhecimento para poder lidar com o que virá para navegar desse paciente no futuro. Então, as competências que o Corém preconiza, como eu havia falado, ser especialista nessa área, né, ter conhecimentos específicos e habilidades para poder discorrer durante esse processo de navegação. Como a Michele falou das leis, né, agora, semana passada, dia 21, foi sancionado e assinado pelo presidente da República o Programa Nacional para Câncer de Mama, né? E com isso a gente vai ter um ganho muito grande nesse programa nacional, onde os pacientes do SUS irão ser seguidas mais de perto por esse profissional, tendo um ganho e conseguindo fazer com que valha as leis que a Michele citou na aula anterior, as leis do diagnóstico, que é a lei do 30 dias, a lei do início de tratamento, que é a lei dos 60 dias. Aqui eu coloco o número da lei, né? Que é a lei 14.450, o decreto. E é importante, nessa lei cita para que o profissional se direcione tanto para a lei do diagnóstico de 30 dias, e como ali no parágrafo 2, sobre a lei de início do tratamento, que se atém lá no artigo da lei que foi sancionada para início do tratamento em até 60 dias.
Aqui eu trago a lei, que foi a lei de 2012, né, a lei dos 60 dias. Então, depois desse profissional, da atuação desse profissional, a gente visualiza... Deixa eu ver se eu consegui. A gente visualiza que depois que o profissional navegador foi inserido no contexto do tratamento do paciente, a gente já não visualiza mais isso nas instituições que tem. A gente já não visualiza mais essa situação de um tratamento fragmentado, de um paciente que saía das especialidades, e sim um tratamento mais centrado, organizado, para que ele consegue gerenciar e encaminhar esses pacientes em todas as etapas e com não deixando que o paciente passe com todos os membros da equipe multiprofissional que ele necessite. Aí eu trouxe, segundo as competências da Oncology Nurse, né? São 5 funções: a coordenação do cuidado, comunicação, educação e papel profissional. Eu não destrinchei cada um devido ao tempo, que é curto. E o quinto, essas funções, até a 4, a gente vai visualizar no outro slide, que é de competência do enfermeiro inicial, navegador. E no quinto, enfermeiro navegador oncológico especialista, já vai ser um enfermeiro mais sênior, um enfermeiro navegador que já está nessa função há mais de 3 anos. E o inicial é um enfermeiro navegador que está nessa função antes dos 3 anos, até 2 anos, tá? Normalmente, para se ter essa profissão, nos Estados Unidos, os enfermeiros têm que ter mestre. Na nossa instituição, o preconizado é que todos nós tenhamos essa graduação. Então, a maioria de nós ou estamos cursando ou já tem esse nível. Então, eu vou falar um pouquinho da experiência do nosso hospital. Lá nós temos 11 navegadores, sendo que são 6 navegadores oncológicos, de tumores sólidos, né? 3 navegadores da hematologia, 1 navegador da genética e 1 navegador de cuidados de suporte, sendo que ela também atua no grupo de survivors. No hospital, a gente vai realizar, segurar na mão desse paciente na jornada dele completa, na jornada do tratamento dele, do início ao fim do tratamento, gerenciando esse cuidado e coordenando esse cuidado junto com os familiares, cuidadores e com todas as equipes multiprofissionais e com a equipe médica. Nós vamos ajudá-los a transpor todas as barreiras, conhecer a parte institucional. A gente vai direcionar, por se tratar de uma rede muito grande, a gente vai direcionar, vai facilitar com que os exames sejam realizados em tempo hábil, para que esse diagnóstico consiga sair em tempo hábil também e esse paciente consiga iniciar o tratamento o quanto antes, com eficiência, e diminuindo a ansiedade, tanto das equipes quanto dos próprios pacientes, né? Impactando também lá na frente na sobrevida. Nós vamos priorizar as intervenções, né? Nós fazemos planejamentos, durante o tratamento fazemos segmentos desse paciente rigoroso, segmentos de sinais e sintomas. Nós temos um canal, o nosso celular institucional, onde esses pacientes vão ter acesso. Nós vamos orientar, empoderar pacientes e família, cuidadores, como será o tratamento domiciliar, caso tenha tratamento domiciliar, manejo de sintomas junto com a equipe médica. Nós estaremos prontamente para atender esse paciente, caso ele tenha algum efeito colateral, conseguir sinalizar para a equipe médica, medicar esse paciente o quanto antes e orientar sempre esse paciente que nós temos à disposição o nosso PA oncológico, como a Michele falou anteriormente. Esse profissional a gente avalia que é um enorme diferencial
para o tratamento do paciente, impactando na vida dele e de seus familiares, não deixando eles desamparados, e para a instituição também. Né, a gente consegue, com esse profissional, a gente consegue ter um ganho muito grande na instituição. Esse profissional também tem, como eu falei, a gente tem a habilidade e o contato direto com a equipe multi, então a gente vai conseguir passar os casos, discutir, organizar vindas desses pacientes, todos esses profissionais que já foram citados, odonto, nutrição, psicologia, a equipe da medicina integrativa. A gente acaba navegando os pacientes internados e ambulatoriais, então os nossos pacientes normalmente eles começam ambulatorial, passam por internações, a gente passa visitas também na internação. Então a gente acaba tendo aqui contato com a equipe multiprofissional nos ambulatórios e nas unidades de internação também da oncologia, equipe cirúrgica. A importância da equipe multi, né? A gente vai ver determinados tratamentos, quando o determinado profissional vai se encaixar, e a gente tendo esse apoio, a gente vê que é fundamental no desfecho do paciente ter a equipe multi presente. Todos da equipe multi são fundamentais e a gente sempre empodera o paciente para que ele também tenha uma boa aceitação de todos os profissionais da equipe multidisciplinar. A importância do paciente sempre ter um cuidador e um familiar por perto. A gente sempre traz esse paciente, mesmo que ele venha sozinho, a gente fala depois da importância de trazer alguém, se não tiver familiar, de ter um cuidador, alguém, um amigo, para que consiga reter conhecimento junto com esse paciente. E ele retendo conhecimento, ele vai ter muito mais adesão ao tratamento, vai conseguir em casa ter maior adesão a esse tratamento, vai conseguir transpor as barreiras em relação a efeitos colaterais, conseguir manejar esses efeitos. A parte alimentar, como vai ser dita mais para frente, é muito importante a gente ter alguém de apoio para que ajude esse paciente na parte alimentar em casa. E as mensagens obtidas sobre essa aula, sobre esse profissional, é que o enfermeiro navegador exerce uma função fundamental hoje nas instituições, né? Vai oferecer artifícios para diminuir as barreiras e passar mais livremente durante esse processo tão difícil, empodera pacientes e família e traz um ganho muito grande para as instituições. Muito obrigada. O meu e-mail está aqui embaixo, está ali. Quem precisar para entrar em contato, fiquem à vontade. E eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Chamo para a próxima aula o Dr. Guilherme Andriati, oncologista clínico do nosso Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein, que vai falar sobre reduzindo barreiras de acesso à assistência oncológica. Bom dia a todos. Sou Guilherme, sou médico oncologista no Einstein. É um grande prazer estar aqui no TJCC, ver um grande público desse para a gente discutir o que, no fundo, o que realmente importa, que é a percepção do paciente frente aos diversos tratamentos e equipes oncológicas. Então, falando um pouco sobre o ponto do oncologista em primeiro lugar, mais para frente eu vou falar sobre outras especialidades, mas falando um pouco mais do oncologista, a gente sabe que o oncologista é muito mais do que um prescritor de quimioterapia. Então, uma grande diferença entre um quimioterapeuta e um oncologista. A visão do oncologista é muito mais do que o tratamento oncológico específico. Ela tem que entender o paciente no centro da sua questão. Quando eu estava na faculdade, tinha um professor meu que falava assim, qual é a principal parte da história médica? Todo mundo, é o diagnóstico, é o tratamento. Ele falava, não, é a identificação.
A identificação é o ponto principal da nossa anamnese, porque é ela que vai nos conectar com o indivíduo. E a partir daí, a partir desse vínculo médico-paciente, a gente vai conseguir construir um tratamento oncológico. Então, não só o atendimento, a empatia, a comunicação clara são formas objetivas da gente falar com o paciente, mas isso nos dá também um diagnóstico e um tratamento mais preciso. Então, o papel do oncologista, a gente sabe que, né, quando a gente fala oncologia, todo mundo vem à mente quimioterapia. Mas hoje em dia, os tratamentos oncológicos são muito mais do que isso, né? Eles compreendem imunoterapia, terapia-alvo molecular, terapia guiada por medicina nuclear. Então, a gente tem que não só desmistificar para o paciente algumas coisas de quimioterapia, de tratamento oncológico, mas o oncologista ele tem um papel de responsabilidade social, de informar o paciente sobre os direitos dele, como vai ser a jornada dele durante todo o tratamento oncológico. O que ele pode ter de auxílio, seja do sistema privado ou seja do sistema público. Então, o oncologista não é só a prescrição do tratamento, não é só um diagnóstico preciso. É muito mais do que isso, é uma responsabilidade social perante o paciente. Quando a gente fala de acesso de tratamento oncológico, é claro que muitas vezes aqui no nosso serviço, no Einstein, a gente vive num ambiente de muitos recursos. Mas eu fiz minha formação inteira no SUS, fiz oncologia na USP, e a gente sabe que a realidade do Brasil é muito diferente do ambiente que a gente tem no Einstein. É claro que a oncologia é uma área de grande complexidade. A gente sabe que não adianta nada você ter um bom oncologista sem um bom patologista que dê um diagnóstico certo, um bom médico nuclear, um bom radiologista que consiga laudar os exames de forma precisa. Senão isso vai impactar diretamente no tratamento oncológico do paciente. Então a parte de exame complementar ela é fundamental. E é claro que nós temos uma disparidade no nosso país muito grande quando a gente fala em acesso a tratamento e a exame complementar no âmbito da oncologia. Um assunto que eu queria trazer aqui também sobre o acesso do paciente oncológico é uma coisa que muitas vezes a gente esquece, que antes de iniciar o tratamento ou após esse tratamento, a gente tem que imunizar esse paciente. Isso ganhou uma grande mídia agora durante a pandemia do Covid, mas a gente sabe que um paciente, principalmente o paciente imunossuprimido, o oncológico por si só, deve ter um checklist de vacina antes de começar o seu tratamento oncológico. Isso faz com que a gente consiga reduzir intercorrências desses pacientes nessa jornada. Então, o acesso a um centro de imunização, por exemplo, é algo que a gente tem que planejar e tem que montar um protocolo institucional em âmbito de saúde nacional para que a gente consiga minimizar a intercorrência desse paciente. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas vacinas que a gente tem nítida redução de intercorrência, por exemplo, influenza, doença pneumocócica. Aqui um calendário vacinal que a gente consegue ver, poxa, quantas vezes nós oncologistas ou alguém da equipe multidisciplinar para um tempo da sua consulta para falar sobre imunização. É muito difícil, é muito raro. E é algo simples, direto, objetivo e que minimiza muitas vezes grandes internações por influenza, por Covid-19, por pneumonia, por herpes zoster, que é outra doença que pode trazer um grande comprometimento para a saúde do paciente, neurologia pós-herpética, a gente sabe o quanto isso dói. Então, a imunização também é uma barreira no acesso do paciente como um todo. A gente precisa ter isso muito bem na cabeça. Trouxe esse exemplo porque a gente sempre esquece de falar isso em aula. Então, aqui um pouco mais do calendário vacinal, que a gente idealmente tem que atualizar sempre quando vai fazer a nossa consulta com o paciente oncológico. Eu vou falar um pouco agora da visão do oncologista nas diversas barreiras que o paciente pode ter no seu atendimento. Então, poxa, a enfermagem, né? O papel do enfermeiro navegador, como a Cláudia bem disse. O que seria de nós é o enfermeiro navegador, que é a nossa interface com a logística do paciente. Muitas vezes é o primeiro contato com o paciente.
nós não podemos, muitas vezes, nos comunicar por algum problema, alguma intercorrência, e o enfermeiro navegador é o primeiro contato com o paciente, é o primeiro acolhimento, é quando ele vai se sentir muito acolhido. Então, o papel desse enfermeiro navegador em grandes centros é uma coisa já muito estabelecida em literatura e que faz muita diferença na vida do paciente. Outro profissional que, na área oncológica em específico, ele tem muito papel é a parte da odonto. Quantos nós sabemos que nossos tratamentos são tóxicos para a parte de dente, mucosite, queremos fazer antirreabsortivos ósseos, e isso pode causar osteonecrose de mandíbula e outros problemas. Então, na minha visão, dentro do nosso checklist pré-tratamento oncológico, nós temos que ter o odonto junto com vacina, junto com a enfermagem, nutrição, todas as outras áreas, para que esse paciente não tenha barreira no acesso à sua jornada e ao seu tratamento. Falando um pouco agora sobre a nutrição. A nutrição ela tem um papel fundamental não só na parte ambulatorial, quanto na parte do paciente internado. Então, a gente sabe que um paciente, para aguentar o tratamento oncológico, seja com químio, rádio, imunoterapia, terapia-alvo, ele precisa estar bem nutrido. Acho que caiu por terra para todos nós que o paciente oncológico deve viver numa bolha, como é o que a gente tinha uns anos atrás. Esse paciente ele tem que ficar no quarto, isolado, sem fazer atividade física, desnutrindo. Não, é muito pelo contrário. A gente quer que o nosso paciente, a gente consegue muitas vezes isso no nosso serviço, ele ganha massa muscular, ele ganha massa magra, porque a gente sabe que pacientes com menor percentual de gordura, com maior massa magra, ele tende a suportar melhor o tratamento oncológico. Esse paciente, não só isso, mas o exercício físico, não só o exercício aeróbico, mas o exercício resistido, faz com que esse paciente suporte melhor, tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de sono. Então, o acompanhamento nutricional se encaixa nisso tudo, numa visão mais moderna da oncologia, para que o paciente consiga ter uma qualidade de vida muito boa. A parte emocional, né? Então, quando a gente fala oncologia, acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, poxa, a parte emocional vai pegar, eu vou precisar de ajuda, tanto de médica, de um psiquiatra, quanto de uma equipe de psicologia. Muitas vezes, nós profissionais da saúde, a gente quer falar muito, né? Mas, na verdade, 80% a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir o que o paciente tem a nos dizer, as demandas dele. Muitas vezes ele já sabe muitas coisas sobre a doença e a gente não se coloca no lugar dele para ouvir, respeitá-lo. A psicologia, no acesso ao tratamento oncológico, tem um papel fundamental para ouvir e acolher esse paciente, e não só ele, acolher a família desse paciente. O marido, a esposa, os filhos, muitas vezes os pais. Podemos imaginar o quanto é chocante para um pai, para uma mãe, ver o seu filho com uma notícia que vai iniciar tratamento oncológico. Isso é muito difícil para um pai, para uma mãe. Então, se a gente não tiver um suporte psicológico que dê ajuda não só para o paciente, mas para a família. E essa parte da psicologia, agora falo do nosso lado, nos ajuda muito como médicos quando a gente está numa discussão de terminalidade, uma discussão em que o tratamento oncológico específico vai ser pausado. Ou não vamos fazer mais tratamento oncológico específico. A psicologia, nesse ponto, ela tem um papel fundamental para a gente entender as preferências de fim de vida desse paciente. Então, talvez uma mensagem dessa aula seja: oncologia, muitas vezes, não é fazer um tratamento oncológico específico, não é fazer químio, não é fazer rádio, imuno. Oncologia é respeitar o direito do paciente. E a psicologia nos ajuda a entender melhor como que a dinâmica familiar desse paciente funciona. Em relação à fisioterapia, né? Poxa, quantas vezes nós, farmacologicamente, eu digo como médico, a gente está subindo medicação, morfina, fentanil, outras medicações fortíssimas, e uma terapêutica com a fisioterapia muscular, de analgesia local, de métodos mecânicos, isso alivia muito mais a dor de um paciente oncológico.
Então, isso é para nós médicos termos essa ideia também de que a farmacologia também tem até um limite. Muitas coisas a farmacologia não vai nos ajudar. A gente vai precisar de ajuda de outros profissionais, e aí a fisioterapia, para reabilitar esse paciente, fortalecer massa muscular, tirar ele da cama, ajudar na parte de analgesia, reabilitação respiratória. Então, isso nós temos no nosso serviço e a gente pode oferecer, mas com certeza os pacientes que têm dificuldade ao acesso a esse profissional, sem dúvida é uma grande barreira ao tratamento oncológico. Outra área que é muito importante é a fonoaudiologia. Quantos pacientes, eu faço também muito a área de cabeça e pescoço, quantos pacientes que a gente faz e tudo que eles querem é ter um órgão funcional. Ele precisa ter uma laringe que funciona, que produz a voz. Ele precisa ter um esôfago que consiga receber o alimento. Muitas vezes o maior prazer da vida do paciente é conseguir engolir, é sentir o gosto do alimento. Então, nesse ponto, a fonoaudiologia ela é muito importante, não só na parte da internação, mas no acompanhamento ambulatorial desse paciente, minimizando pneumonias de aspiração, minimizando internações. Aqui eu vou falar um pouco da terapia ocupacional e da medicina integrativa. Acho que esse talvez seria o grande elo entre a psicologia e o oncologista, né? É uma área que ela consegue unir a parte física com a parte do subconsciente, a parte do emocional. Nunca esqueço, tivemos um paciente lá no Einstein, ele estava na UTI, um câncer metastático, e todo dia ele só me pedia assim, e aquele pessoal da medicina integrativa, quando é que eles vão passar aqui de novo? São só 3 vezes na semana? Então, ele queria todo dia, porque, e essa é a percepção de que, poxa, para esse paciente, para alguns pacientes, é isso que vai fazer a diferença. Não é a parte farmacológica, muitas vezes não é a parte fisioterápica, mas é a parte de um acolhimento, uma terapia de toque, do subconsciente. É isso que vai fazer a diferença. Nós vivemos hoje a oncologia de precisão, né? E a oncologia de precisão não é só terapia-alvo dirigida, não é só saber, ok, para aquele câncer eu tenho aquela mutação, eu vou dar essa droga. Isso é uma oncologia de precisão. Mas a verdadeira oncologia de precisão é a oncologia que mira o paciente, não o tumor, não a mutação-alvo. É claro que isso, como oncologista clínico, vamos dizer, é o nosso dever. Mas não só isso, a gente tem que mirar a preferência daquele paciente. Então, quando a gente não tem acesso a todas essas a toda essa equipe multi, a todo esse recurso, a gente pode ter algumas complicações do nosso paciente. Uma imprecisão diagnóstica, atraso diagnóstico, impessoalidade, o que é muito frequente. Quando o paciente não consegue, muitas vezes, falar que ele está passando mal. Outra coisa que a gente tem essa facilidade no nosso serviço, um pronto-socorro oncológico, que é oncologista, fica das 8 às 5 da tarde, só vendo os nossos pacientes. O paciente oncológico, ele precisa de um atendimento mais rápido, ele precisa de um atendimento mais ágil, idealmente feito por especialista. Então, isso faz toda a diferença quando a gente tenta prevenir a complicação. Algumas considerações finais, né? A gente sabe que a redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento é fundamental para o paciente oncológico. O apoio das diversas especialidades médicas, mas não só isso. O grande papel de toda a equipe multidisciplinar, como eu disse, para o atendimento do paciente oncológico. Isso tem que ser visto em todos os serviços. É claro que, como eu disse, a gente vive muitas vezes numa bolha. E o ideal é que a gente consiga aos poucos, assim como foi a incorporação da enfermeira navegadora para o câncer de mama no SUS, aos poucos a gente consiga migrar essas tecnologias do serviço privado ultra especializado para atendermos realmente quem importa, que é o maior número de pessoas com câncer do Brasil. Essas são minhas referências. Eu queria agradecer a todos pelo convite e muito obrigado. Bom congresso a todos. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer a todos esses especialistas por participar desse painel do nosso Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein. É um prazer estar aqui com vocês.
E nesse tema, né, tão relevante que é a jornada do paciente e o acompanhamento, né, desse paciente sendo um fator indispensável para o engajamento, adesão ao tratamento. E também da dificuldade das instituições hoje em mapear essa jornada, né? Então, eu chamo a Silmara, nossa psicóloga, pensando no seguinte assim, Silmara, né? Quais são os principais desafios para que essa integração entre as equipes tenha um desfecho positivo no tratamento desse paciente, segurança, né, da qualidade oferecida, experiência do paciente e também adesão ao tratamento? Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite também. É uma honra estar aqui, participar dessa equipe, cuidar dos nossos pacientes e representar a equipe de psicologia do Hospital Albert Einstein. Então, o primeiro ponto, acho que importante para pensar nesse cuidado é ter um olhar para esse paciente para além do diagnóstico. Conhecer quem que é essa pessoa, em que momento o diagnóstico oncológico aconteceu, quais são as suas preferências, a sua dinâmica familiar. E a partir disso é possível a gente identificar qual é a necessidade tanto desse paciente quanto dessa família. E um ponto importante para que isso ocorra é a comunicação. Ela precisa ser eficaz. Esse paciente precisa ser ouvido, como o Guilherme bem colocou, compreendido, e também precisa que a nossa comunicação com esse paciente, com essa família, ela também aconteça de uma maneira compreensível para eles, né? Isso ocorre desde o diagnóstico, como o Guilherme colocou também, a informação do diagnóstico, a maneira como isso é colocado, traz um impacto importante para esse paciente, para esse familiar. Então, nós temos um papel importante para mediar essa comunicação entre paciente, família e equipe. E, a partir disso, a comunicação entre a própria equipe para integrar todo esse cuidado, né? Considerando a necessidade de cada paciente, de cada familiar, a maneira como eles estão lidando com esse momento de diagnóstico e tratamento, e assim o nosso alinhamento por meio de conferências familiares, de reunião multiprofissional, de discussão de caso no posto de enfermagem e outros lugares do nosso cotidiano hospitalar, mas para que essa comunicação alinhada ajude o paciente a participar de maneira ativa do processo de tomada de decisão dentro das diferentes fases do tratamento e a gente possa oferecer um serviço de qualidade tanto para ele quanto para a sua família. Obrigada, Sil. Ô, Cláudio, trago você para a discussão também, né? Pensando aí nessa eficiência de integração, está diretamente ligada ao momento que os profissionais são inseridos no cuidado do paciente. Sim. Como a gente está perto desse paciente, faz todo esse gerenciamento da jornada do paciente, né? Então, desde o início que ele vai lá no consultório, a gente já está presente, está atento a tudo que vai ser solicitado, né? Para otimizar que tudo seja feito no tempo adequado, que saia tudo de forma fácil e rápida com excelência, para não ter prejuízos para esse paciente. E que a gente consiga, durante o processo de tratamento, minimizar angústias, conseguir conciliar junto com todos os membros da equipe por todas as fases que ele irá passar. Então, a gente consegue acompanhar isso de perto e facilmente a gente consegue encaminhar, dentro de um processo que a gente usa dentro do hospital, as avaliações de risco. A gente acaba tendo essas avaliações, acaba avaliando esses pacientes, as avaliações de risco relacionadas à parte da psicologia, nutrição, outras avaliações de risco. Então, a gente acaba tendo, por trabalhar muito próximo, como a Silmara falou, a gente acaba discutindo próximo de toda a equipe, né, e vendo a necessidade desses pacientes. É um profissional que a gente fica muito próximo e trabalha com a gente no dia a dia, a equipe da nutrição. Tem as nutricionistas da parte da internação, as ambulatoriais, e a Márcia é a nossa nutricionista ambulatorial. Então, Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho desse paciente lá no nosso centro oncológico. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente o convite para participar desse congresso, né? É uma honra estar aqui e para mim é um grande presente poder ter tantas pessoas competentes no grupo com quem eu posso compartilhar as informações e trazer um cuidado centrado no paciente. Dentro do que a Cláudia, o Dr. Guilherme e toda a equipe já comentou um pouco,
o serviço de nutrição tenta fazer a avaliação nutricional do paciente de forma o mais precoce possível, porque muitas vezes ele já entra com o diagnóstico com algum comprometimento nutricional. Muitas vezes ele já perdeu peso antes do diagnóstico e por esse motivo até, né, perda de peso repentina, é que ele procurou um serviço médico para saber o que estava acontecendo. E essa perda de peso não é meramente perder peso, né, quando a gente toma tanto cuidado com relação ao peso. O peso é uma medida e quando o paciente perde peso de forma que não quer e sem acompanhamento nutricional, ele pode perder massa muscular. Com a perda de massa muscular, ele pode perder força para fazer as atividades de vida diária, né? Como subir um lance de escadas, tomar banho, tudo se torna muito cansativo para ele. Então, por isso é tão importante a entrada precoce, né, do serviço de nutrição para esse paciente. Além disso, dentro do tratamento oncológico, que seja quimioterapia, radioterapia ou quimioterapia concomitante à radioterapia, nos pacientes, por exemplo, com câncer de cabeça e pescoço, os pacientes eles podem decorrer com vários desconfortos, né, como a neutropenia, né, que é baixa da imunidade, então a gente tem que reforçar os cuidados com a higiene e preparo dos alimentos. Muitas vezes eles têm inapetência, então como fazer as refeições de forma adequada, o fracionamento. E nós trabalhamos também com muitos empresários e pessoas que não têm o hábito de tomar o café da manhã, que pulam refeições. Então é importante reforçar o porquê fazer 3, 4 refeições. É só esclarecer, né? Não simplesmente falar, você tem que tomar o suplemento, você tem que consumir frutas, você tem que tomar mais água, mas por que isso? Uma hidratação adequada em alguns protocolos de quimioterapia, por exemplo, cisplatina, que é muito nefrotóxico, o aumento da hidratação é muito importante. Ah, doutora, mas eu não consigo tomar água. Então, sugerimos, né, tomar chás, água flavorizada, suchá. Então, a gente entra com algumas alternativas, até para deixar o tratamento mais leve, né? Que o tratamento oncológico por si só é uma carga muito grande, tanto para o paciente quanto acompanhante. Então, o trabalho da nutrição dentro desse âmbito é facilitar a vida do paciente com relação à alimentação e trazer algumas dicas, algumas receitas, reforçar a importância de quando a gente conversa sobre algum suplemento, por que tomar aquele suplemento, disponibilizar onde comprar. Nós também trabalhamos com pacientes do SUS, então quais seriam os suplementos que financeiramente seriam possíveis para ele ou trazer algum alimento que dentro do escopo familiar é possível ele incluir no dia a dia. Então tudo isso é importante. E além do trabalho da nutricionista dentro do ambulatório, a gente também cuida dos pacientes internados e no pós-tratamento temos uma nutricionista representando o grupo Survivorship, que o Fábio vai falar mais para frente. Além do tratamento ocidental, que eu digo, né, de medicação, radioterapia, é importante fazer o trabalho do corpo e mente, né, que a medicina oriental trabalha bastante, e dentro disso a medicina integrativa traz alguns tratamentos e serviços que são disponibilizados na nossa instituição. A Esther ela vai comentar melhor sobre o papel da medicina integrativa dentro da oncologia. Bom dia a todos, obrigada também pelo convite, uma alegria estar aqui com toda a nossa equipe e uma honra também representar a equipe de medicina integrativa. Nosso serviço está completando 15 anos esse ano, então é uma alegria poder falar. Muita gente ainda não conhece bem essa abordagem da medicina da saúde integrativa, que vem justamente unir, né, integrar tratamentos tradicionais que a humanidade já usa há séculos, que sejam baseados em evidências, para integrar o tratamento convencional. Um ponto bem importante também, que nossa equipe dá o suporte para os familiares, para os acompanhantes que nessa jornada oncológica precisam desse acolhimento, desse cuidado.
E a nossa equipe utiliza, então, abordagens não farmacológicas, como o Dr. Guilherme trouxe, e que cada vez mais a literatura vem mostrando, a ASCO, a Joint, vem mostrando a importância da gente associar abordagens não farmacológicas ao tratamento. Então, a gente, na nossa equipe, utiliza terapias integrativas baseadas em evidências que tenham segurança e eficácia. Então, nós trabalhamos com massagens leves, com a terapia de toque. Também temos acupunturistas da reabilitação que atendem nossos pacientes. E todas nós, as terapeutas, somos formadas em yoga e podemos, então, apoiar os pacientes no manejo de sintomas, de efeitos colaterais, principalmente, né, na dor, na náusea, na ansiedade, no estresse. E principalmente também o que a literatura vem mostrando, que essas terapias auxiliam no cultivo do bem-estar, que o bem-estar a gente cultiva. Quanto mais a gente pratica, se dedica, então a gente ensina aos nossos pacientes e os seus cuidadores ferramentas que vêm da yoga, como fazer um relaxamento, respirações profundas e lentas, principalmente diafragmáticas, técnicas de meditação, para que eles possam usar no seu autocuidado, que apoie o autocuidado e possa, então, cultivar o relaxamento e o bem-estar no seu dia a dia, durante o tratamento, quando estiverem em casa, no pós-tratamento, que são ferramentas que todos nós precisamos, né? Mas sem dúvida nenhuma, na jornada oncológica, elas são essenciais. Então, nossa equipe está aqui para apoiar o paciente, melhorar a experiência do paciente, olhando a pessoa como um todo, corpo, mente, espírito e também a parte social. E a gente percebe, né, doutor Guilherme, como isso tem ajudado na adesão do tratamento, né, aos nossos pacientes. Então, queria que você completasse. Sem dúvida. Então, a gente tem visto, e muito legal o que você falou, Esther, que é sempre pautar as nossas condutas na literatura, na evidência científica. A gente sabe que a oncologia é uma área que muitas vezes a gente ouve muita coisa estranha por aí, muita coisa sem embasamento, sem evidência, e que no fim o que vai levar à adesão do paciente é ele estar muito bem esclarecido sobre tudo que está acontecendo. A informação precisa, mas essa informação passada de um jeito leve. Eu brinco assim com os pacientes que o paciente oncológico, quando ele cria o vínculo, se a gente fala, olha, você vai acordar às 3 da manhã e vai dar uma cambalhota, todos vão colocar o despertador 3 da manhã e dar uma cambalhota, porque ele ouviu de uma pessoa que ele confia muito da equipe médica, da equipe de enfermagem, que isso vai dar certo, que isso vai funcionar. Então imagina todas as outras orientações, claro, né, isso é uma brincadeira, mas imagina todas as outras orientações que a gente faz para o paciente. Ele tem que aderir ao tratamento. Então é muito importante que em todo momento ele tenha todos os profissionais de saúde disponíveis, né? Outra coisa interessante de falar é que, claro, todo mundo sabe, oncologia muitas vezes a gente não tem o desfecho ideal. A gente não consegue livrar o paciente do câncer ou curá-lo. Mas a gente consegue dar o conforto que ele merece no momento talvez mais importante da vida dele, que seja a fase final de vida. Isso a gente consegue fazer e tenta com toda essa equipe fazer isso para o paciente. Mas também temos vitórias, né? Então conseguimos muitos pacientes, cada dia mais, curá-los, deixá-los sem doença oncológica e, vamos dizer que, tentar reinserir esse paciente de volta à vida normal, né? Então virar aquela página. Então é muito difícil isso, muitas vezes para o paciente, você quer dar alta, eu brinco, não, olha, da oncologia está de alta. Ele fala, não, mas eu não quero ter alta, eu quero continuar acompanhando, nem que eu venha bater papo uma vez por ano. E reinserir o paciente, vamos dizer assim, de volta a uma vida, entre aspas, normal, é uma missão muito difícil, e que a gente tem um programa no Einstein muito bacana que fala sobre isso, né? Vamos lá. Obrigado, doutor.
Primeiro, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu fico muito feliz de ver um congresso como esse voltado ao paciente, tão cheio e cada vez maior. Quero parabenizar o evento e agradecer o convite. O que a gente costuma dizer é que não é porque o tratamento acabou que a necessidade de cuidado também acaba. O programa de Survivor, ou Survivorship, né, que na tradução seria sobrevivência, ele é voltado para dar uma continuidade no acolhimento ao paciente. E cada paciente tem uma demanda diferente. Para muitos, o momento do diagnóstico é uma experiência traumática. E a gente vê, por exemplo, pacientes que já se curaram há mais de 10 anos, que frequentemente continuam pesquisando na internet sobre a doença que eles tiveram. Quer dizer, ele não tem mais a doença, mas psiquicamente falando, ele ainda está vinculado, ele ainda não se desconectou daquela experiência de tão forte e tão traumática que ela foi. Isso é só um exemplo. Para outros, existem demandas físicas, por exemplo, um processo ainda de retomada de promoção de saúde. Ele aprender a lidar, por exemplo, com alguns sintomas. Então, existem aí alguns pacientes que vão ter uma fadiga prolongada por um período. Então, como que ele lida com essa fadiga? O que ele pode fazer a respeito disso? Para outros, são questões emocionais. O ponto que eu estou querendo trazer aqui é que o nosso trabalho ele é focado no paciente e não apenas nos sintomas ou na doença, que isso foi fundamental, vocês viram quanto isso é importante durante toda a jornada do paciente, mas agora nessa fase o foco é ajudar o paciente a retomar a vida, a retomar as atividades cotidianas que ele tem. A gente brinca que não é só dar mais anos à vida, mas dar mais vida aos anos. Então ajudar essa pessoa a ter a melhor qualidade de vida possível dentro do cenário em que ela está incluída. Não é romantizar a história, é entender sim que muitas vezes ela tem algumas sequelas oriundas da doença ou do tratamento que vão ser permanentes. Então como que ela lida com isso da melhor maneira, para que ela tenha a melhor qualidade de vida possível? Sempre focando naqueles pilares que a Michelle trouxe. Então, diferentemente do modelo americano, no modelo americano, onde o paciente ele só vai entrar no programa de Survivor depois que ele termina a fase de vigilância da doença. A gente entendeu que aqui no Brasil, e outro detalhe, lá, ao entrar no programa, ele deixa de ver o médico oncologista para desafogar a agenda desse profissional, já que esse paciente não tem mais câncer, então ele pode ser acompanhado por outros profissionais. Então desafoga a agenda do paciente, isso faz, do médico, isso faz muito sentido. Mas aqui no Brasil a gente entendeu que esperar 3, 4 ou até 5 anos, que é o período de vigilância, para ajudar esse paciente a retomar a vida, pode ser tarde em relação às questões psicoemocionais, principalmente. De alguma forma ele já se adaptou. Então, como o foco não é a doença e sim a saúde, a gente entende que logo após o término do tratamento, então para ele ser elegível ao tratamento, ele tem que estar fora de tratamento oncológico, ele ser elegível ao programa, ele tem que estar fora do tratamento oncológico e não ter a doença em atividade, ou seja, ele não pode ter o câncer, exceto pacientes em hormonioterapia, que é um tipo de tratamento a longo prazo. Então esses pacientes podem sim, essas pacientes normalmente, podem sim ingressar no programa, logo após o término do tratamento. Então ele pode ingressar no programa. E aí a fase de vigilância da doença continua a cargo da equipe oncológica. Então, no nosso caso do modelo do Einstein, ele não vai deixar de ver o médico oncologista, ele continua com o médico oncologista. Então, é uma questão cultural aí, né? O vínculo que o paciente faz com o médico é muito grande, né? Então, assim, não dá pra gente olhar o modelo americano e trazer para cá do jeito que ele foi desenhado lá, que funciona lá, pode não funcionar tão bem aqui, né? Então, a gente adaptou dessa forma. O segundo pilar é o gerenciamento dos sintomas, ajudar esse paciente. Aí a medicina integrativa ajuda muito na gente, assim como temos a equipe multi, né, com o fisioterapeuta, nutricionista, a psicologia, todo mundo dando esse apoio. E o terceiro pilar é a promoção de saúde, que basicamente é uma educação em autocuidado. E que eu olho hoje, eu falo, gente, a gente precisava aprender isso na escola, né? Porque a gente só vai aprender a se cuidar quando a saúde faltou. E normalmente isso acontece numa idade mais avançada. E aí é mais difícil a gente aprender coisas novas depois que a gente já está numa idade avançada. Se a gente aprendesse isso lá, novinho, como a gente se cuida, seria mais fácil. Mas basicamente o programa ajuda esse paciente nessa jornada de retomar a vida, promovendo a saúde, educando através da educação do autocuidado. Até quando? É o paciente que diz. Porque pela definição de Survivor, ele pode estar inserido no programa até o equilíbrio da sua vida. Quem diz que a vida está equilibrada é o paciente.
Não é a gente, né? A Esther sabe muito bem disso quando a gente fala numa abordagem centrada na pessoa e não na doença ou no sintoma. Então, esse término desse programa do Survivor é o paciente que diz, né? Esse autorreferenciado. Muito bom. Obrigada, Fábio. Aproveitando, né, a sua fala, a gente, quando pensa em jornada do paciente e toda essa questão do diagnóstico oncológico, são familiares envolvidos também, né, durante todo esse tratamento, que impacta também, né, não só na vida do paciente, mas dos familiares, cuidadores. O programa Survivorship, ele se estende também aos familiares ou é exclusivo ao paciente? Por definição, né, na definição do sobrevivente, o familiar e todos os cuidadores próximos, às vezes não é um familiar, mas é um amigo que é muito próximo e está junto já desse paciente há muito tempo, ele também é considerado um sobrevivente. Então, os familiares e cuidadores próximos são considerados sobreviventes. Portanto, a gente pode e deve acolher também todos os outros sobreviventes que estão incluídos ali, né, naquele cenário. A gente ainda não tem muitas atividades para as outras pessoas que são inseridas. Esther, se quiser falar um pouquinho da roda de conversa que a gente vem fazendo na pediatria, que aí não é só na fase pós-tratamento, né, mas durante o tratamento a gente tem feito rodas de conversa com os pais dos pacientes. E isso tem se demonstrado extremamente eficiente, né? Acolher essas pessoas como eles estão trazendo agora, né, que são, como o doutor também Guilherme trouxe isso na fala dele, isso é fundamental. Quer falar, Esther, um pouquinho? A roda de conversa é sempre interessante, né? É muito rica, principalmente porque são eles que trocam muito mais entre si do que a gente. A gente está lá intermediando e aquelas mães podem trocar as suas dores, as suas angústias, e uma acolhe muito bem a outra, e a gente vê que é uma prática já muito difundida, né, em muitos países e traz realmente grandes benefícios, porque a jornada é de todos que estão junto com esse paciente. Muito bem, obrigada. Michele, queria trazer você para a discussão, pensando no que o Fábio falou sobre os pacientes que começam tratamento de hormonioterapia, alguma medicação oral, que as vindas ao hospital já não são tão mais frequentes, né? E como que fica o papel do navegador, né, acompanhando esse paciente? O papel do navegador, então, hoje, né, como a gente havia mencionado, é acompanhar esse paciente durante todo esse processo. Então, a gente tem o nosso contato telefônico direto para esse paciente, né? Então, a gente continua acompanhando, verificando se ele tem alguma reação, como que está a inserção dele nesse ambiente que a gente coloca na reinserção do seu ambiente da sociedade, do seu ambiente familiar. Se ele continua pensando também na adesão ao tratamento, né? Pensando no tratamento a longo prazo de medicação via oral, a gente às vezes encontra alguns desafios do paciente na adesão, né, em dar continuidade, porque ele já está sem sintomas, ele já está no seu ambiente de trabalho, então a gente precisa acompanhar esse paciente de perto, né, para que a gente tenha então o acompanhamento de que ele volte também nos retornos para a gente fazer o controle da doença. Então, a solução realmente é fazer esse acompanhamento de perto. Atualmente no hospital Albert Einstein, a gente faz esse acompanhamento via WhatsApp, através do telefone corporativo ou através de ligações também, né? E pensando na rede do SUS, existem alguns programas, né, de telefone também, de instituições públicas que também fazem acompanhamento desse paciente, né? Pensando em tirar as dúvidas, em acompanhar nessa adesão, para que eles não se percam aí ao longo desses anos e esqueçam de voltar para fazer esse tratamento, né? Mesmo porque os maiores desafios, ele vem depois que ele termina, né? Que é onde ele pergunta, o que eu vou fazer agora, né? O que vai acontecer? A doença vai voltar? Quando que eu vou realmente me considerar um paciente curado? Então, são essas expectativas, esses questionamentos que o paciente fazem que a gente precisa estar acompanhando de perto, é não largar a mão do paciente. Obrigada. Agora recebemos algumas perguntas, vou direcionar para a Silmara. Quais são as principais demandas
observadas no paciente e familiar durante a jornada? Dá para ouvir? Temos demandas importantes observadas. Acredito que a principal delas inicialmente seja o diagnóstico, né? O impacto emocional que isso mobiliza, considerando todo o estigma social que existe relacionado ao câncer. Então esse impacto ele acaba ocorrendo tanto para o paciente quanto para a família. Um outro ponto importante é o processo de adaptação dessa família e desse paciente à rotina de tratamento. Considerando que isso vai trazer muitas mudanças para esse contexto familiar, alteração de papéis dentro dos cuidados nessa família, e a psicologia muitas vezes tem um papel importante para auxiliá-los nessa reorganização, na identificação de estratégias para lidar com esse momento. A comunicação também é algo que chama bastante atenção, né? Como que essa família se comunica e como que esse paciente se comunica, de que forma que esse paciente é olhado por essa família, se ele é um sujeito ativo dentro do tratamento dele, se ele consegue participar realmente, efetivamente. A comunicação com a equipe também, como eu havia comentado anteriormente, também é uma demanda importante que a gente observa para ser trabalhada. E quando a gente observa também que tem crianças nessa família, a gente não pode esquecer delas. Também é uma demanda importante identificada, né? Como conversar com essa criança sobre esse diagnóstico do pai, da mãe, do avô, enfim, ou de outro familiar, e como que ela pode participar também desse processo. A gente observa que existe uma tendência das pessoas, na tentativa de poupar, afastar as crianças desse contexto, mas elas já estão fazendo parte disso. Então, o olhar para essa família como um todo e para esse paciente, identificando a demanda que cada um traz para a gente, é muito importante. Perfeito. Vou lembrar também que amanhã teremos um painel falando de oncologia pediátrica da nossa instituição. Vou direcionar uma pergunta para a Esther sobre a medicina integrativa, né? Se só é oferecido em hospitais particulares. O sistema público tem essa medicina aí? Então, aqui no Brasil, a gente tem aí uma política nacional de práticas integrativas e complementares, a PNPICS, desde 2006. O Brasil ele é líder nesse sentido. Poucos países têm uma política nacional para oferecer essas práticas gratuitamente para os seus pacientes. Mas, como tudo aqui no nosso país, a gente sabe que ainda precisamos melhorar muito a regulamentação desses profissionais. Então, por exemplo, trazendo exemplo dos Estados Unidos, um terapeuta como eu e o Fábio, por exemplo, um terapeuta de yoga, um terapeuta de massagem, tem que fazer cursos de 300 horas, ter 200 horas de estágio para atuar num hospital oncológico, por exemplo. Aqui no Brasil a gente está bem longe dessa regulamentação, mas o Ministério da Saúde está trabalhando nisso para melhorar. A gente sabe que também o acesso vem melhorando a cada ano. O Brasil, principalmente o Ministério da Saúde, dá muita atenção na atenção primária, que é ótimo, porque essas terapias ajudam, como a gente falou, no autocuidado, na prevenção. Então, é muito importante que na atenção primária no Brasil, já 70% das UBSs já oferecem alguma prática integrativa. Mas também temos que avançar nas terapias que sejam baseadas em evidência, realmente que ofereçam segurança e eficácia para os pacientes. Isso também é algo que o Ministério da Saúde está tentando atuar e melhorar, mas não conheço nenhum país que ofereça gratuitamente. Talvez o Canadá sim, que também tem essa atenção primária, né, bastante forte, mas realmente a gente tem essa alegria e poder orientar os pacientes do SUS a procurar essas práticas, né, martelando nisso, né, Dr. Guilherme, que sejam realmente baseadas em evidências, porque principalmente o paciente oncológico, muitas vezes aí na ânsia de procurar cura, no desespero de
de conseguir melhorar a sua condição, vai atrás muitas vezes de terapias que não estão baseadas em evidências, que podem trazer problemas de interação medicamentosa, né? Não é porque é natural que sempre é bom. Tem chás, tem fitoterápicos que podem ter, né, Márcia, interações medicamentosas importantes, principalmente com a quimioterapia. Então a gente precisa educar, e acho que esse é um trabalho que a medicina integrativa e a saúde integrativa vem fazendo, que é educar os pacientes, educar os profissionais da saúde, que pergunte quais práticas os nossos pacientes estão utilizando e se realmente elas são seguras, já que a gente aqui no Brasil ainda não tem uma boa regulamentação. Perfeito. Eu vou direcionar essa pergunta para o Dr. Guilherme, para ele trazer a visão dele, né? Quando a gente pensa que o paciente oncológico, ele passa aí por diversas fases, né? E podendo muitas vezes precisar de internações hospitalares, né? Como que esse time de internação, ele se integra à equipe de enfermagem, com a equipe médica? E como a gente consegue garantir uma transição de cuidado segura? Acho que um diferencial, inclusive da saúde brasileira, que isso não acontece nos Estados Unidos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, um paciente interna, ele não é visto pelo médico que acompanha ele no consultório, na maioria das vezes. Ele é visto pelo time de internação que está naquele mês ou naqueles 2 meses no hospital. Isso faz com que, num dos piores momentos do paciente, ele conheça profissionais que ele não está acostumado a ver. Isso é muito difícil. Isso, na saúde brasileira, eu vejo como uma vantagem. Então, quando o paciente, por exemplo, interna no nosso serviço, ele muitas vezes vai ter o acompanhamento do médico, na totalidade das vezes, do médico que acompanhava ele no ambulatório, e também de um novo time, um time de internação, que aí é muito importante que seja muito disponível, que tenha, acho que a palavra é empatia, que veja que aquele paciente provavelmente está num dos piores momentos da jornada dele, seja uma intercorrência com quimioterapia, seja uma fase final de vida, seja o diagnóstico. Então aquele paciente internou para agilizar exames e ele teve o diagnóstico naquela internação. Então quantas vezes a gente conseguiu no nosso serviço, por exemplo, proporcionar para pacientes que passaram aniversário lá, aniversário de casamentos, momentos diferentes, né? Em que a gente consegue fazer com que o paciente consiga sair para determinado setor do hospital, fique mais tranquilo, e isso no fim, né, a gente percebe, olhando agora pela parte médica, que muitas vezes é muito mais importante que qualquer medicamento, qualquer coisa que a gente faça. Essa experiência é o que nós podemos proporcionar para o paciente como uma experiência diferente. Perfeito. Acho que o nosso tempo se encerrou. Agradeço a presença de todos, a nossa instituição, né, por essa oportunidade. Obrigada.